Deus usa o filho de uma prostituta. Leiamos a santíssima, inerrante e pura palavra de Deus, inserida em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Queridos, temos como objetividade mostrar que o Senhor pode usar qualquer pessoa na sua obra. Se você fosse escrever uma lista de heróis, você colocaria na lista uma prostituta ou o filho de uma prostituta? Duvido. Bem, na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, achamos o nome de Raabe, aquela prostituta que salvou a vida dos espias em Jericó. Também achamos o nome de Jefté, cuja mãe era uma prostituta. Estranho, não é? Jefté é colocado ao lado de Davi, na galeria da fé. Hebreus capítulo 11, verso 38, chama-os de homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas. Queridos, percebamos então um começo muito infeliz na vida de Jefté. Juízes capítulo 11, verso 1 ao verso 3. Quantas crianças chegam a este mundo como Jefté, por causa de um deslize do pai ou da mãe. Como é duro para a criança enfrentar a vida tão cheia de preconceitos. Parece que Gileade, o pai de Jefté, resolveu criar seu filho, mas sua esposa legítima tinha outros filhos. Podemos imaginar o conflito naquele lar e os meios irmãos de Jefté o desprezando. Talvez a própria mãe deles os instigava. Um relacionamento de madrasta e enteado pode ser difícil. Parece que Gileade se tornou omisso no seu lar e não se importou muito com o tratamento dispensado a Jefté. Ele, como líder no lar, deveria ter chamado a atenção de sua esposa e seus filhos pela maneira que tratavam Jefté. Quem era responsável pela situação de Jefté era o próprio pai. Afinal das contas, Jefté não pediu para nascer, como acontece hoje em dia com muitas e muitas crianças. Quem pecou quebrando o mandamento do Senhor, de Êxodo 20, versículo 14, não adulterarás, foi Gileade. Mas coitado de seu filho, vemos Jefté sofrendo as consequências do pecado do pai. Quando Jefté cresceu, seus irmãos o expulsaram de casa. Parece que mais uma vez o pai se omitiu. Os irmãos disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Versículo de número 2. E Jefté teve de fugir de casa. Que situação triste! Um filho de Israel expulso de casa por um pecado que nem sequer cometeu. E como se sentiu seu pai? Parece que foi um homem que não soube disciplinar seu lar, não soube reunir a família e pedir perdão, nem ensinar o respeito mútuo e amor entre irmãos. Parece que não houve culto doméstico no lar de Gileade, como o povo de Israel foi instruído em Deuteronômio capítulo 6, verso 6 ao verso 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Quantos pais crentes hoje em dia são omissos na liderança do lar? Bem, queridos, um fugitivo convocado. Vemos agora um fugitivo convocado para liderar seu povo. Juízes capítulo 11, verso 3 ao verso 11. Jefté, forçado a fugir de casa, foi para a terra de Tobi, onde ele se juntou a uma turma da pesada. Provavelmente ele foi bastante criticado por causa disso pelas pessoas mais velhas, mas realmente o responsável por isso
era seu próprio pai. Muitas vezes, pais e mães crentes, pelas suas atitudes, afastam seus filhos do lar e do convívio da igreja. Jefté nos faz lembrar do rei Davi, que ao fugir do rei Saul, se juntou a pessoas difíceis e complexadas. Como aconteceu com o rei Davi, Jefté também se tornou líder do grupo. A fama de Jefté se espalhou. Um dia seu povo se encontrava em dificuldades com outra nação. É interessante ler que foram os anciões de Gileade buscar a Jefté e pedir para ele ser chefe deles. Que mudança radical de atitude para com o filho de uma prostituta. Agora eles querem que o filho da prostituta os ajude contra o inimigo. Veja nos versos 7 e 9 a resposta de Jefté. Parece que, embora Jefté tenha passado um bom tempo longe do lar, em companhia leviana, ele nunca se esqueceu de Deus e continuava temente a Deus. Ele reconheceu que era o Senhor que podia ou não dar a vitória na batalha. Verso de número 9. Jefté fez um acordo com os anciões perante o Senhor lá em Mispa. Verso de número 11. Qual seria a sua reação numa situação onde você fosse rejeitado e depois as pessoas precisando de sua ajuda procurassem você? Você diria que se danem, ou bem feito, deixem eles agora experimentar como é duro perder a casa e o conforto, como aconteceu comigo. Lembre-se das palavras do Senhor em Mateus capítulo 5, versos 38 e 39. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jefté nos faz lembrar de um outro rapaz na Bíblia que também foi rejeitado pelos seus irmãos, sendo expulso de casa, mas depois Deus o elevou à posição de grande destaque na nação. Creio que Jefté podia dizer como José no Egito aos seus irmãos: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Gênesis capítulo 50, verso de número 20. Jefté, pela graça de Deus, teve grandes vitórias e ganhou o respeito e a admiração do seu povo. Deus ajudou a Jefté a vencer seus complexos de inferioridade e rejeição, como também o seu ódio para perdoar seus irmãos. Notamos no verso 29 que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e a língua é fogo, diz a Bíblia. Quantas vezes falamos alguma coisa quando estamos nervosos, preocupados ou zangados, e depois sofremos a consequência? Jefté fez um voto a Deus, impensadamente, com consequência triste para ele e para sua filha. Veja o voto impossível de Jefté em Juízes capítulo 11, verso 31. Talvez ele fosse influenciado pela cultura de Canaã ao fazer este voto e esqueceu que Deus requer obediência e não sacrifício. Cuidado com a língua, não faça promessas ou juramentos. Cuidado com a influência da cultura mundana. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Romanos capítulo 12, verso 2. Uma coisa louvável é que Jefté cumpriu sua palavra, embora fosse muito difícil para ele fazê-lo. Você sempre cumpre suas palavras, mesmo quando custa? Bem, depois da vitória contra os amonitas, os efraimitas vieram reclamar a Jefté, porque ele não os chamou para ajudar na batalha, e ameaçaram queimar a casa dele. Mas este ressentimento era infundado, pois Jefté pedira o auxílio
dos efraimitas para expulsar os amonitas, mas nem recebeu resposta. Depois da grande vitória, porém, os efraimitas indignaram-se ao perceber que a sua posição de tribo principal foi ocupada pelos gileaditas. Jefté e seu povo conseguiram capturar a entrada para a terra de Efraim, e os efraimitas se tornaram reféns de Jefté. Se alguém conseguisse escapar, era fácil descobrir se era ou não efraimita. Era só pedir para falar a palavra Shibolete. A palavra Shibolete significa espiga de cereal. Os efraimitas falavam um dialeto hebraico com pequenas divergências na pronúncia. No seu falar, o som CH se pronunciava em S, de um modo tal que não conseguiam evitar serem descobertos. Jefté usou de sabedoria para dirigir seu povo e foi juiz em Israel durante 7 anos. Juízes capítulo 12, verso de número 7. É salutar ver que, apesar de um começo nada promissor, sofrendo rejeição na meninice e na juventude, Jefté foi capaz de vencer os traumas e complexos e, na força do Senhor, tornar-se uma pessoa útil à sociedade e ao Senhor. Deus tem o mesmo poder hoje de nos ajudar a vencer os traumas da vida e ainda tem o mesmo desejo de transformar vidas, como ele fez com a vida de Jefté. Até hoje Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem importância, para destruir o que o mundo pensa que é importante. 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 28. Eu tenho aqui 3 perguntas que nos ajudarão na aplicação prática para a nossa vida diária, para a nossa vida cotidiana. Será que eu jogo a culpa pelas minhas fraquezas e problemas de temperamento nos meus pais? Eu sou capaz de esquecer e perdoar as injustiças feitas anos atrás? Ou então, eu estou buscando diariamente ser transformado na imagem de Cristo pela operação do Espírito Santo na minha vida? Lembre-se, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem importância, para destruir aquilo que o mundo pensa que é importante. Que Deus em Cristo o abençoe. Medite nesta palavra, viva ela e o Senhor te abençoará.